No deserto árido do antigo Israel, onde a poeira dançava com o vento e as sombras se alongavam sob um sol impiedoso, existia uma prática tão antiga quanto misteriosa. Uma cerimônia que se repetia anualmente, um ritual de purificação que ecoava nos vales e montanhas, carregado de um simbolismo profundo e, para muitos, perturbador. 2 bodes, um para o Senhor, oferecido em sacrifício, o outro, um bode expiatório, destinado a um destino sombrio. Ele era enviado para o deserto, para as profundezas de um lugar inóspito, para um ser cujo nome a própria Bíblia, em sua majestosa sabedoria, pareceu proibir de ser mencionado diretamente em contextos que o associassem a Deus. Um nome que ressoa com o sussurro do mal, com a essência do abismo, Azazel. Quem ou o que é Azazel? Um demônio? Um lugar? Uma entidade proibida? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios das Escrituras, uma revelação que pode chocar e, ao mesmo tempo, iluminar os cantos mais obscuros da sua compreensão sobre o plano divino e as forças que se opõem a ele. Se você busca desvendar os segredos mais profundos da Bíblia e entender as profecias que moldam nosso tempo, então você encontrou o lugar certo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Sinais em Revelações para não perder nenhuma de nossas explorações. A menção a Azazel surge em um dos livros mais cerimoniais e detalhados do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 16. É ali que encontramos as instruções divinas para o dia da expiação, ou Yom Kippur, a mais solene das festas israelitas. Um dia de humilhação, jejum e, acima de tudo, purificação. Aaron, o sumo sacerdote, era o protagonista central dessa complexa liturgia. Ele deveria apresentar 2 bodes ao Senhor, à entrada da tenda da congregação. E ali, algo peculiar acontecia. Sobre os 2 bodes eram lançadas sortes, uma sorte para o Senhor e a outra para Azazel. O bode para o Senhor seria sacrificado como oferta pelo pecado, seu sangue aspergido para purificar o santuário. Mas e o outro bode, aquele destinado a Azazel? Ele não era sacrificado no altar. Ele era levado vivo, um fardo de pecado sobre si, para o deserto. Um homem designado para a tarefa o conduzia a uma terra desolada, para um abismo, para um lugar de esquecimento e maldição, libertando-o lá. A ideia era que o bode carregasse para longe para Azazel todas as iniquidades do povo de Israel. Uma transferência simbólica, mas poderosa, de impureza para o reino da escuridão. Essa prática levanta uma série de questões inquietantes. Por que 2 bodes? Por que um para o Senhor e outro para Azazel? Se o Senhor é o único Deus, o único que pode perdoar pecados, por que uma oferta é direcionada a uma entidade tão enigmática? A tradição judaica, desde os tempos antigos, tem debatido intensamente a identidade de Azazel. Alguns rabinos e estudiosos argumentam que Azazel não é uma entidade, mas sim um lugar, um penhasco íngreme no deserto de Judá, de onde o bode era lançado para a morte. A ideia era que o bode não fosse simplesmente solto, mas que morresse, levando consigo os pecados para o abismo. Essa interpretação busca manter a unicidade de Deus, evitando a implicação de que Azazel seria um ser divino ou um receptor de adoração. No entanto, a linguagem bíblica, ao usar a preposição para, em hebraico, lá, antes de Azazel, da mesma forma que usa para o Senhor, sugere uma designação a uma pessoa ou uma entidade, e não a um lugar. Outra corrente de interpretação, e talvez a mais intrigante, sugere que Azazel é, de fato, uma entidade demoníaca. Não um deus rival, mas um espírito maligno, um demônio do deserto. O deserto, na cosmovisão judaica antiga, era frequentemente associado a lugares de habitação de demônios e espíritos malignos. Era um lugar de perigo, de desolação,
de encontro com as forças das trevas, como a própria tentação de Jesus no deserto ilustra. Ao enviar o bode para Azazel, o povo de Israel estaria, simbolicamente, devolvendo seus pecados à fonte original do mal, ao reino onde o pecado se originou. Não se tratava de uma oferta ou adoração a Azazel, mas de um ato de purificação que expelia o mal de sua comunidade, direcionando-o para o seu legítimo domínio. O bode, carregado dos pecados, tornava-se um veículo para o exílio da impureza, para o deserto onde Azazel residia. Mas a história de Azazel se aprofunda e se emaranha em textos extrabíblicos, que foram de grande importância para a compreensão judaica e, posteriormente, cristã, nos séculos que antecederam o nascimento de Cristo. O livro de Enoque, um texto apócrifo amplamente lido e respeitado em certas comunidades judaicas do Segundo Templo, oferece uma narrativa vívida e detalhada sobre Azazel. Neste livro, Azazel é apresentado como um dos anjos caídos, um dos vigilantes que desceram do céu para se relacionar com as filhas dos homens. Ele é retratado como o líder desses anjos rebeldes, e é a ele que se atribui a introdução de muitas das artes e ciências proibidas à humanidade. A metalurgia, a fabricação de armas, a confecção de joias e cosméticos, e a arte da feitiçaria e da adivinhação. Segundo Enoque, Azazel corrompeu a humanidade ao ensinar-lhe segredos divinos que não deveriam ser revelados. Ele ensinou os homens a forjar espadas e escudos, levando à guerra e à violência. Ele ensinou as mulheres a se adornarem com pedras preciosas e a usarem maquiagem, levando à vaidade e à imoralidade. Em essência, Azazel é responsabilizado pela introdução do pecado e da corrupção em uma escala massiva na Terra, culminando na grande maldade que levou ao dilúvio. Por causa de suas transgressões e de sua influência maligna, Azazel é condenado por Deus. Ele é amarrado, vendado e lançado nas trevas exteriores, no deserto, em um lugar chamado Dudael, aguardando o julgamento final. Essa narrativa de Enoque lança uma luz fascinante sobre a identidade de Azazel e sua conexão com o conceito do bode expiatório. O bode, carregando os pecados para Azazel, não estaria apenas levando-os para o deserto, mas para o próprio demônio que os introduziu na humanidade. Uma espécie de devolução do mal à sua fonte. Essa perspectiva de Azazel como um anjo caído e líder demoníaco não é exclusiva do livro de Enoque. Outros textos apócrifos e pseudepígrafos, como o livro dos Jubileus, também fazem menção a ele, reforçando sua imagem como uma figura demoníaca central. Embora esses textos não façam parte do cânon bíblico protestante, eles são cruciais para entender o contexto cultural e religioso em que a Bíblia foi escrita e interpretada, especialmente no período intertestamentário. A crença em Azazel como um demônio era difundida e ajudava a moldar a compreensão popular sobre o mal e sua origem. A proibição de mencionar Azazel, ou melhor, a maneira como a Bíblia canônica o trata, é parte do mistério. Em Levítico, não há uma descrição do que ele é, apenas a designação de um bode para Azazel. Essa descrição pode ser intencional. O monoteísmo estrito de Israel proibia qualquer forma de adoração ou mesmo reconhecimento de outras divindades ou seres espirituais que pudessem rivalizar com o Senhor. Mencionar Azazel de forma explícita, detalhando sua natureza ou poder, poderia de alguma forma elevar sua estatura ou conferir-lhe uma legitimidade indesejada dentro da teologia israelita. Assim, a Bíblia o mantém nas sombras, uma figura enigmática, mas essencial para o ritual do dia da expiação. O simbolismo do bode expiatório é profundo e ecoa em toda a narrativa bíblica, culminando na figura de Jesus Cristo.
O bode que era enviado para Azazel carregava sobre si os pecados do povo. Ele era o portador da iniquidade, o substituto que levava o castigo para longe da comunidade. Não era um sacrifício para Azazel, mas uma expurgação do mal. Da mesma forma, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele foi o verdadeiro bode expiatório, não apenas simbolicamente, mas de forma literal e eficaz. Ele não foi sacrificado para um demônio, mas sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito para Deus, que removeu a dívida do pecado e nos libertou da condenação. O profeta Isaías, em seu capítulo 53, descreve o servo sofredor que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, que foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a imagem do bode expiatório levado para o deserto, mas em uma escala cósmica e eterna. A conexão entre Azazel e o deserto também é significativa. O deserto é um lugar de isolamento, de provação, mas também de revelação. Foi no deserto que Israel recebeu a lei. Foi no deserto que Jesus foi tentado. É no deserto que as forças espirituais se manifestam de forma mais intensa. Ao enviar o bode para Azazel no deserto, os israelitas estavam enviando seus pecados para o lugar onde o mal parecia ter sua morada, para ser consumido e esquecido. É um lembrete de que o pecado, se não for tratado, nos leva à desolação espiritual, a um deserto interior onde a vida e a esperança murcham. A figura de Azazel, portanto, serve como um poderoso lembrete da realidade do mal e da necessidade da expiação. Ele representa a personificação do pecado e da rebeldia contra Deus, as forças que buscam corromper e destruir a humanidade. O ritual do bode expiatório, com sua designação para Azazel, era uma representação vívida da seriedade do pecado e da necessidade de sua remoção. A cada ano, o povo de Israel era lembrado de que seus pecados não podiam ser ignorados. Eles precisavam ser confessados, transferidos e finalmente levados para longe, para o reino da escuridão, para que a comunidade pudesse ser purificada e restaurada em seu relacionamento com Deus. Na era cristã, a figura de Azazel e o ritual do bode expiatório ganham uma nova dimensão. Não precisamos mais de bodes anuais para levar nossos pecados. Jesus Cristo realizou o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Ele se tornou o nosso Azazel, no sentido de que ele levou sobre si todos os nossos pecados, carregou-os para o lugar mais desolado, a cruz, e os aniquilou. Ele desceu às profundezas da morte e do inferno, triunfando sobre as forças demoníacas, incluindo Azazel e todos os seus asseclas. A vitória de Cristo não apenas perdoou nossos pecados, mas também desarmou os poderes das trevas que, como Azazel, buscam nos corromper. Ainda assim, a história de Azazel nos adverte sobre a persistência do mal no mundo e em nossos corações. Embora Cristo tenha vencido, as influências demoníacas continuam a operar, tentando nos desviar do caminho da retidão. O conhecimento sobre Azazel nos convida a um discernimento espiritual mais profundo, a entender que o mal não é apenas uma abstração, mas uma força real e presente, com origens antigas e manifestações modernas. Ao mesmo tempo, nos traz a esperança inabalável da redenção em Cristo. O mistério de Azazel, o demônio do deserto que a Bíblia proibiu mencionar explicitamente em sua totalidade, nos revela a profundidade do plano divino para a expiação e a seriedade do pecado. Ele nos lembra que o mal é uma força real, com raízes antigas, mas que a vitória de Cristo é absoluta. Azazel, com sua história de rebelião e corrupção, serve como um pano de fundo sombrio para a glória da redenção que nos foi oferecida. Que este conhecimento aprofunde sua fé e seu discernimento,
você foi tocado por esta revelação sobre Azazel. As verdades ocultas nas Escrituras têm o poder de transformar sua compreensão do mundo e da sua fé. Se você anseia por mais conteúdo como este, que desvenda os mistérios bíblicos e conecta as profecias antigas com os sinais dos nossos dias, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se no canal Sinais em Revelações agora mesmo. Ative o sino para não perder nenhuma de nossas explorações profundas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam a verdade. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos mais profundos da Palavra de Deus e a nos preparar para o que está por vir. Qual outro mistério bíblico você gostaria que desvendássemos? Deixe sua sugestão nos comentários. Até o próximo sinal. Que a graça e a verdade de Deus estejam com você.